Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. É uma alegria reencontrá-los e nós vamos dar início ao culto desta noite, que viemos para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Para nós é um prazer poder recebê-los. E neste momento, então, nós teremos a oportunidade de saber das comunicações, das atividades que teremos durante esta semana e, portanto, vamos ao vídeo. E veja agora as principais informações da nossa igreja. Ministério de Música. Hoje, logo após o culto da reunião urgente na bancada do coral. É importante a presença de todos os instrumentistas, regentes, solistas e sonoplastas. Formatura. Recebemos o convite de formatura da irmã Laís Soares, referente ao curso de Medicina Veterinária na Universidade de Brasília. Informações de endereço e horários, verificar no boletim da igreja. Geração 55+, dia 18 de maio, sábado, às 15 horas, reunião no Colégio da Pires. Você é o nosso convidado especial. Participe. Assembleia Geral Extraordinária da Convenção Batista do Planalto Central. Dia 18 de maio, sábado, às 8 horas, na Igreja Batista, Nova Jerusalém, Gama DR. A igreja pode credenciar 8 representantes, mais 5% do total de membros. É importante que os irmãos participem das atividades denominacionais. Mais informações, entrar em contato com a nossa secretaria. Novo endereço da Missão Batista em Nova Colina. Nova de Guinéia 2, Conjunto A, Lote 8, Loja 2. Oficina de Talento. As matrículas já estão abertas. Divulguem, participem. Contato somente nas tardes de segunda a sexta na Secretaria da PIB. Formatura. Recebemos o convite de formatura da irmã Betânia Alves de Araújo Marques, referente ao curso de História da Faculdade Projeção. Informações de endereço e horários, verificar no boletim da igreja. Coro masculino. 30 de abril, terça-feira, às 20 horas, ensaio do coro masculino. Faremos a entrega da camiseta oficial. Trazer as duas partituras. Eles cantam e louvam, volume 1 e 2. E durante toda a semana, não deixe de parabenizar nossos irmãos que estão completando aniversário. Que Deus abençoe a todos neste dia especial. Veja mais informações em nosso www.pibsobradinho.org.br ou ligue 3591 Venham, participem. Quero convidá-los, vamos nos colocar em pé, irmãos, e faremos a leitura de 1 Samuel, no capítulo 7, versículo 12, o que está impresso em nosso boletim. Podemos todos juntos fazer esta leitura? Então Samuel tomou uma pedra e pôs entre Mispa e Sei. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Nós vamos orar.
Eu quero pedir o Jefferson que venha aqui já com o seu material para sentar também comigo aqui. O Wellington, que também vem aí, vai ficar comigo aqui. E eles participam hoje da música e participarão, então estarão comigo aqui, tá bom? E os irmãos vão estar orando. Nós vamos pedir, Jefferson, a Deus a direção para o culto desta noite. E o Wellington vai estar orando a Deus, suplicando uma bênção sobre cada irmão que nesta noite vem para exaltar e glorificar o nome de Jesus, que sejam ricamente abençoados. Esta é a razão para a qual nós estamos aqui, louvar o nome do Senhor e sairmos daqui abençoados. Então oremos. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Ó Deus, aqui viemos, ó Deus, te adorar, te bendizer, ó Pai. Ó Deus, toma o nosso louvor, a nossa adoração, ó Deus, que possamos, ó Pai, levar um louvor perfeito a Ti, ó Pai, que possa chegar a Ti com cheiro suave, ó Deus, no Teu trono da graça, ó Pai. Ó Deus, nos abençoe, ó Deus, e que o Teu Santo Espírito esteja no nosso meio, ó Pai, e que Ele possa, ó Deus, se agradar do nosso louvor, da nossa adoração a Ti, ó Pai. Ser com cada coração aqui, ó Deus, ser com a mensagem que será levada pelo pastor, ó Deus, que possa vir de encontro aos nossos corações, ó Pai, que possamos sair modificados daqui, ó Pai, pela Tua graça. É o que te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Continuando, ó Pai, na Tua presença, nós agora te damos graça, ó Deus, por cada vida aqui presente essa noite na Tua casa. Ó Pai, entendemos que já estamos sendo abençoados, ó Pai, pela oportunidade de prestarmos um culto a Ti, Senhor, e por isso nós te damos graça, nós te louvamos. Te pedimos também, Pai, que aqueles que ainda não chegaram, mas estão a caminho, que a Tua mão protetora, Senhor Deus, possa trazê-los até aqui nessa noite, Pai. Muito obrigado, sei com tudo que vai acontecer neste culto, Pai. Nós pedimos isso, Pai, agradecidos, em nome e pelo amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar ali. Irmãos, nós vamos louvar ao Senhor e cantemos ao único que é digno, não a nós, Senhor, e Deus, somente Deus. Vamos cantar exaltando e glorificando o precioso e bendito nome de Jesus. Bem suave, essa primeira vez. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Primeira estrofe. Único que é digno
de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, Senhor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade, porque Senhor, mas ao Teu nome da glória,
toda a glória do viver só deve pertencer a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, é quem revela a nós os planos seus, e não se pode alterar o plano singular de Deus, somente Deus. Deus, somente Deus, merece ter um trono lá no céu, e toda criatura dedique o seu louvor a Deus, somente Deus concederá a glória aos que são seus. Desejamos habitar em nosso eterno lar com Deus, somente Deus. Amém. Somente a Deus todo louvor, toda honra e toda glória. Você que está nos visitando, permanece em pé, e os demais podem sentar. Nós agradecemos muito a presença de vocês. A igreja diz aos nossos visitantes, e eu digo, volte sempre. Para nós é um prazer revê-lo, que Deus abençoe. Todos vocês que estão conosco, muito obrigado, que o Senhor abençoe a vida de vocês, no nome de Jesus. Nós queremos também convidar aqui à frente aqueles que estão aniversariando nesta oportunidade, e nós convidamos então aqueles que farão aniversário durante esta semana. Rosângela de Abreu Rezende, Josi Sobral, Atos Mota, Edna Gadelha, Daniel André do Nascimento, Maristela Bezerra, Maria dos Anjos Almeida, Antônio de Oliveira Cruz, o Jonatas Silva, do Departamento Infantil, o João Alexandre Nascimento Correia, também o André Ramos Mota, e também de casamento, Jesse Farias e Emília. Muito bem. Muito bem. Ok, nós estamos contentes. Vamos deixar... Jesse e Emília, vamos deixar os aniversariantes, eu vou seguir com vocês para o lado de lá, que vai ficar muita gente aqui. Vamos passar para lá. Eu quero... Pode ficar aqui, só o... Vai ficar lá do outro lado. Eu quero parabenizá-los pelos anos de vida, não é? Não é qualquer dia nem Atos que a gente faz 50 anos, né? A Jane falou que sentiu o peso, mas alguém disse, não é pesado não. Pois é. E interessante que Maristela também está aniversariando, né?
Você também corria com Jane aqui, chamando Jessé de vovô aqui na igreja, Maristela? Ah, pegou um pouco do tempo de chamar Jessé de vovô aqui, tá, Jessé? Que amargura para você, né? Muito bem, amados, nós estamos contentes com isto. Eu quero também, Emília e Jéssica, vamos passar para o lado de cá, que aí eu quero convidar aqui a Fátima e o Jeremias, vem aqui o pastor Jeremias, por favor. Quero convidar Jessé e Luzia, que também venham aqui neste momento. E eles podem cantar agora Meu Iaiá, Meu Ioiô. Vocês sabem o que é Iaiá e Ioiô? É vovô e vovó. Entendeu? Vovô e vovó. Então aqui estão 2 vós e 2 avós que a Emília está dando junto com o Jesse para eles, né? E também o tio. Eu soube que o tio desmaiou. Quando soube desmaiou, chamaram o SAMU e... É verdade isso tudo? Fizeram uma onda contigo, viu? São as emoções. Então nós queremos parabenizar vocês dois que começam então a trazer os frutos. Emília veio, olha, eu quero que o senhor saiba logo antes que os demais saibam, o senhor ser o último. E então ela foi e me disse, olha, nós vamos lhe dar uma ovelhinha, um cordeirinho, né? E então nós estamos à espera do cordeirinho, né? A Bíblia diz, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. O Senhor Jesus manda apacentar também os cordeirinhos. E aí está um cordeirinho que vem. Eu quero convidar também a Laís. Cadê Laís? Laís mandou, eu recebi aqui o seu convite. Vem cá, nós vamos orar por você. A Betânia também. Betânia está aqui? A Laís mandou um convite muito bonito. Ela está se graduando, ela concluiu o curso de medicina veterinária e então manda um convite para toda a igreja, e no próximo dia 2 será a sua colação de grau, não é isso? E este convite, o endereço, quero crer que esteja no boletim, mas temos o convite que vai estar à porta. Nós queremos parabenizá-la. Alguém me disse o seguinte, que os melhores médicos são de animais, porque o animal não fala e ele tem que descobrir tudo, né? E então, ocorreu uma pane no avião, o povo começou a passar mal e pediram médicos, não tinha médico, só veterinário, e ali foi o socorro. O veterinário atendeu o povo na aeronave que estava passando mal. A Betânia também está se formando, nós vamos orar a Deus agradecendo pela vida dela, né, e pela oportunidade de ter a sua colação de grau. Eu quero convidar também a Maria para vir aqui. Maria está viajando para o Rio de Janeiro. Os irmãos que vão à lanchonete, que participam das coisas ali, parte daquelas coisas cheirosas e gostosas que saem, é Maria quem faz, junto com a equipe dela. Mas Maria tem uma mão de fada. Pode convidar Maria, que ela faz, e me convida para participar. Mas parece-me que tem uma homenagem também para você, né? Comissão, então, por favor. Se ela vai ganhar lembrança, eu também quero. Muito bem, então... Vamos aqui. Pastor, a gente da lanchonete, né, a equipe da lanchonete, juntamente com o Ministério da Comunhão, vem agradecer a Deus pela vida da Maria, nesses anos que ela esteve entre nós, né, e tanto nos ajudou ali na cantina, sempre disposta, amados. Não era só nos momentos em que estava na escala, não. Às vezes, muitas vezes não esteve na escala, mas a gente dava uma ligadinha ali, Maria, minha filha, estamos no apuro, ela estou indo para aí. Então, ela esteve sempre disposta, nunca cansada, nunca sentindo indisposta, porque o Senhor é assim que faz com os seus, aqueles que o servem. E Maria está indo para o Rio, e ela não sabe quando retorna, né? O Senhor está mudando um pouco aí o destino, o caminho da Maria. E a gente está indo com ela no coração, mas a equipe gostaria de fazer essa homenagem. A Tiana vai dar a ela uma lembrança,
para que ela sempre esteja, toda vez que usar, saiba assim, aquela é a minha equipe maravilhosa, a minha igreja querida, o meu pastor que me apoiou, que esteve entre nós. E aqui também tem alguns, eu gostaria que a equipe da lanchonete da comunhão só ficasse de pé, para que você possa ver, todos esses irmãos nessa noite estão te homenageando, estão querendo te dizer que te amam, tá? E agradecer a Deus por tua vida e pelo teu apoio nesse ministério. Tem Luzia aqui também, que foi tua líder de ministério por muito tempo. Eu tenho certeza que ela também estará. Irmãos, no final, dei um grande abraço na nossa amada. E o Senhor, com certeza, o que fez com ela aqui, estará fazendo com ela lá no Rio. Né? E o que nós queremos é isso, pastor, agradecer ao nosso Deus. Muito bem, Maria. Os irmãos podem sentar, que Deus abençoe você. E o tempo que você estiver lá, nós vamos estar também orando por você e na expectativa do seu retorno. Né? Você faz parte da nossa carne e do nosso osso. Você é corpo de Cristo aqui em Sobradinho. E então somos parte deste corpo e queremos você continuamente conosco. Nós, não sei, quero crer que tenha esgotado aqui o que havia de colocar. E então nós vamos também orar pela sogra, pela mãe do Roberto, o esposo da Marília. Ela não está bem, está na UTI e o quadro dela não é o melhor possível. Vamos orar por isso. E hoje eu fiquei muito triste com um episódio que ocorreu aqui a respeito do Ney. O pastor é o último que sabe das coisas. E quando eu soube, já tinha tudo acontecido. Ele já estava no final do culto, já tinha o povo quase todo ido embora, quando me disseram, olha, o carro do Ney foi roubado. E eu fiquei muito triste, porque certamente esse menino tenha batalhado muito para juntar o dinheiro e comprar um carro. Ele tem 2 crianças, e qual batalha dele foi para ter isso? Eu ainda estou com o meu coração cortado. As cadeiras, tudo que diz respeito ao trabalho, tudo do Ney foi roubado. Eu quero dar uma palavra aos irmãos. Eu já vi nas câmeras, o carro estava fora, nós temos 8 câmeras aqui, mas o carro estava estacionado fora do alcance das câmeras. E eu quero sugerir aos irmãos o seguinte: você que tem o seu carro, que não tem uma trava, que não tem um alarme, o irmão compra uma travazinha daquela de R$38 e você coloca no volante do seu carro, que é mais uma dificuldade que a pessoa encontra para levar o seu carro. E esse mesmo que roubou o carro do Ney é o que roubou o carro do Esmeraldo. E agora nós vamos comprar um carro e botar ali para pegar ele. E quando a gente pegar ele, nós não vamos bater nele, é claro que a gente não faz isso. E vamos pedir também à polícia para não bater. Mas ele vai para a justiça, ele vai responder. Não é verdade? Agora tem o seguinte, meus irmãos. Um dos nossos missionários, ele recebeu o envelope da junta. A Junta de Missões Mundiais manda o dinheiro do missionário por 3 meses. E ele recebeu o envelope e foi lá no lugarzinho dele e guardou. O nosso missionário no Peru guardou o salário dos 3 meses. Passado algumas horas, ele volta lá que precisou de um dinheiro. Cadê o dinheiro? Foi roubado o envelope dele. E a oração dele foi: Senhor, que esse dinheiro queime na mão de quem pegou. Esse dinheiro é o dinheiro da provisão que o povo de Deus mandou para mim nesse campo. E ele chorou diante de Deus. Quando não, no outro dia, vem uma pessoa em lágrimas, arrependida, com o coração partido, e disse: o Senhor me perdoe. Eu entrei em sua casa, eu peguei o seu dinheiro, mas eu não consegui gastar 1 centavo. Está aqui. Deus é o Deus que faz as questões. Bem sabemos, meus irmãos, que esse carro amanhã já vai estar desmanchado. Mas nós podemos orar, pedindo a Deus que não dê a esse homem paz no coração.
Porque se Deus tirar a paz do coração dele, ele não mais fará isso. Porque a falta de paz no coração de uma pessoa, meus irmãos, é coisa muito séria. E nós vamos orar pelo Ney também. E eu quero que os irmãos agora levantem um clamor a Deus. E todos nós vamos estar orando neste momento. Curve sua cabeça. E logo depois nós vamos romper este momento orando ao Senhor. Senhor, nós estamos reunidos em torno da Tua promessa que diz que tudo quanto pedirmos em Teu nome, isso o Senhor fará. E que quando unidos na terra, a oração unida na terra, será respondida pelo céu. E aqui nós estamos unidos, pedindo conforto para a vida do Ney, pedindo graça do Senhor sobre ele. E se é plano teu que este carro seja recuperado, que o Senhor nos dê esta vitória. Não o sendo, que o Senhor crie para nós uma possibilidade de socorro, de ajuda para o Ney. Nós também oramos, Pai, pela vida desta senhora sogra da Marília. Ela está no leito e não sabemos o seu estado e qual a chance da vida, mas o Senhor conhece tudo isto. E o Senhor é o Deus que provê a vitória. E é plano teu, nós te pedimos que o Senhor socorra esta família no nome de Jesus. Nós abençoamos Maria. Maria está indo ao Rio. Maria serviu ao Senhor, à igreja e a nós muito bem. Louvado seja o teu nome pela vida de Maria. E nós pedimos que os caminhos dela estejam abertos. Que a vida dela seja abençoada e abençoadora onde ela estiver. Até que se defina o seu retorno ao nosso meio. Nós te agradecemos, Pai, por todos que estão aqui agradecendo uma bênção, como os nossos jovens que se formaram e agora serão graduados. Nós os abençoamos no teu nome, para que os seus trabalhos sejam lugares onde possam projetar o nome de Jesus. Nós pedimos uma bênção pelos nossos aniversariantes e os apresentamos diante do Senhor e louvamos o teu nome pela vida deles. E desejamos, Pai, que mais um ano de vida seja contado a cada ano para a glória do teu santo nome. Louvamos, Deus, por esta família que aqui está na espera do bebê, e nós abençoamos este casal, Jéssica e Emília. Muito obrigado, Senhor, por estas duas vidas que são bênçãos no teu reino, na igreja, na nossa vida, e que abençoa seus pais, seus irmãos. Deus, no nome de Jesus, abençoe a Emília na gestação deste bebê. Nós queremos, Pai, ter em nossos braços mais um bebê para a glória do teu santo nome. E uma criança que vai crescer nos corredores da tua igreja, no templo do Senhor, a serviço do Senhor. Muito obrigado, nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Os irmãos podem voltar aos seus lugares. E neste momento, então, nós convidamos o grupo de gideonitas para louvar ao Senhor.
Onde passa, por onde anda, vai espalhando amor. Muitos o seguem pela Judéia, querem obter favor. Quem é esse homem? Outros perguntam, quem é o benfeitor? Pode ser o Messias, o próprio Salvador. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo o mal. Ele é o Filho de Deus, Ele é Jesus. Ele é o Cristo, vive pregando, anunciando a paz. Suas palavras têm um encanto e um poder sem par. Ele foi visto só em silêncio, falando com seu Pai. Nunca se achou cansado para fazer o bem. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo o mal. Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo o mal. Ele é o Filho de Deus, Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Jesus que nós temos. E eu vou pedir que o Dirley eleve-nos nesta oração. Que maravilhoso saber que temos Jesus. Jesus é tudo. Jesus é a resposta para a vida humana. Então nós vamos orar. Curve suas cabeças e Dirley vai estar louvando a Deus com esta oração. E logo depois os gideonitas voltam a cantar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, porque Tu nos enviaste o Teu Filho Jesus. Te agradecemos, Senhor, porque Ele esteve aqui nessa terra, Pai, porque Ele pregou o amor, pregou a paz e nos trouxe, Senhor Deus, a salvação pelo sacrifício de Sua própria vida, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque hoje nós estamos aqui louvando o Teu nome por Ele, Senhor. Amém. E por meio dEle, Pai, nós temos acesso a Ti, Senhor. Somente, Senhor Deus, por meio dEle, nós podemos nos achegar, Senhor Deus, ao Teu reino. E somente por meio dele, Senhor Deus, nós temos a esperança de um dia estarmos contigo no céu, Senhor. Te peço, Senhor Deus, que nos abençoe a todos, Senhor Deus, para que em nossas vidas aqui, Senhor, possamos procurar, Senhor Deus, refletir a Tua graça, o Teu amor, Senhor, e tudo que Jesus representa para todos nós, ó Pai. Te pedimos que esteja conosco nesta noite mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que Jesus existe, plena alegria. Vai ocupar seu coração, mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na dele, não será de mais ninguém. Ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Deus abençoe os gideonitas. Nós convidamos aqui as crianças que vão ao culto infantil
E vamos nos colocar em pé, que também haveremos de cantar 185 do Inário para o culto cristão. Nós vamos estar orando pelas crianças que vão ao culto infantil neste momento. Eu peço aqui o Wellington que ministra a nós esta oração, abençoando as crianças e também pela palavra que haveremos de receber neste tempo, após o texto, após o hino que vamos cantar. Oremos. Pai Deus, nós te somos gratos, ó Deus, por podermos agora encaminhar as nossas crianças para um local onde estarão aprendendo a Tua palavra, Senhor Deus, de uma forma que elas tenham um completo entendimento. Ó Pai, assim, tendo contato com a Tua palavra, Senhor, conhecendo a Tua palavra, crescendo, aprendendo o que Jesus Cristo nos ensinou, ó Pai, jamais irão se desviar dos Seus caminhos, Senhor. Abençoa cada uma, abençoa os seus pais, que eles tenham, Senhor Deus, o cuidado de estar cada dia ensinando os seus filhos no caminho em que devem andar. Pai, nós te louvamos pela vida de cada professor ali que dedica o seu tempo, Senhor Deus, para o ensinamento dessas crianças. Pai, muito obrigado. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar. Sabias que me perdi, meu bom pastor, querias me perto de ti. Buscaste-me, achaste-me, levaste-me salvo ao teu lar. Do teu amor, meu bom pastor, jamais. Primeiro Samuel, capítulo 7, versículos de 1 a 6. Primeiro Samuel, nesta versão Almeida, século 21, você encontra na página 304. Farei então a leitura que diz assim: Os homens de Quiriate-Jearim vieram, levaram a arca do Senhor e a colocaram na casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para que guardasse a arca do Senhor. Eu vou voltar, que eu percebo que ainda alguns irmãos estão procurando o texto. 1 Samuel capítulo 7. 1 Samuel 7. Ok? Então eu volto à leitura. Os homens do capítulo 7, versículos de 1 a 6. 1 Samuel. Ok? Então diz o texto: Os homens de Quiriate-Jearim vieram, levaram a arca levaram a arca do Senhor e a colocaram na casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para que guardasse a arca do Senhor. A arca ficou muito tempo em Quiriate-Jearim, e chegando a 20 anos, e todo o povo de Israel lamentava ao Senhor. E Samuel falou a todo o povo de Israel: Se quereis voltar ao Senhor com toda sinceridade, lançai fora os deuses estrangeiros e os astarotes. Dedicai
o coração ao Senhor e cultuai somente a Ele, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Os israelitas lançaram fora os Balaíns e os Astarotes e cultuaram somente o Senhor. Samuel também disse: reuni todo Israel em Mispá, e intercederei por vós junto ao Senhor. Eles se reuniram em Mispá, tiraram a água e derramaram diante do Senhor, jejuaram aquele dia e ali confessaram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os israelitas em Mispá. Que Deus aplique soberanamente esta palavra tão poderosa nos nossos corações. Pode sentar. Eu nesta noite quero compartilhar com os irmãos sobre retorno para Deus. E todo o capítulo 7, ele vai ser trabalhado, pelo menos em 3 momentos com a igreja, quando não um pouquinho mais. Que à medida que a gente começa a estudar o texto, a gente começa a perceber que outras coisas estão ali. A Bíblia, ela é inesgotável. E louvamos a Deus por isto. E a iniciativa deste texto foi quando havia de trazer uma palavra no culto de ontem. E eu não sabia que palavra poderia encaixar com o aniversariante. E daí descobrimos o versículo em que Samuel pega a pedra e diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E entendi que este texto é o perfil, é o jeito, é a maneira, é o DNA da aniversariante de ontem. Só que o texto foi muito mais que isto. E o texto me chamou a atenção por algumas questões. E a primeira parte deste texto é que penso sobre o retorno para Deus. Esse capítulo, ele tem 17 versículos, então é um capítulo pequeno, mas muito profundo, de lições para a vida, que é de forma extraordinária. E dessas lições, então, eu vou me deter a este princípio que Samuel está falando para o povo. Ele estabelece diante do povo um conceito de que libertação, de que proteção resultaria de um princípio bíblico que aquele povo precisava praticar. Quem de nós não gostamos de proteção e libertação? Todos nós gostamos, e o povo clamava por isto. Só que Samuel disse: vocês querem proteção e libertação? Então vocês têm que vivenciar um princípio bíblico. Eu pergunto aqui aos irmãos: quantos de vocês já viveram assim um temporal? Aquilo que parecia que o mundo ia acabar. Eu, quando pequeno, a gente morava na cidade, mas tínhamos um sítio. E lá no sítio tinha uma casa feita de estuque, e uma parte era coberta de palha, e quando a gente ia para o sítio, a gente ficava naquela casa. E nós fomos para lá. E naquele dia minha mãe resolveu pegar uma agulha e fazer assim algumas coisas em algumas peças da casa que estavam um tanto furadas, e ela fazendo quando o temporal chegou. E não foi pouco. E eu sentadinho, pequenininho, sentado do lado dela, com um coração que já não estava mais dentro de mim. Já estava na ponta do dedo. E sentado numa cama de frente a uma porta, por cima de nós tinha um guarda-chuva assim, enfiado numa madeira, e quando deu um relâmpago, a primeira coisa que o guarda-chuva fez foi dar um estalo. Pá! E a agulha que estava na mão da minha mãe, a gente está procurando até hoje. Sumiu. Imagina o estado em que nós ficamos. Poderíamos ter morrido ali, eletrocutado com aquele raio, com aquela descarga elétrica do guarda-chuva, a agulha na mão dela. E nós não éramos evangélicos. Quando aquilo aconteceu, ela gritou logo por nome de outros nomes. E nós estávamos diante de um quadro estarrecedor. Quando saímos do sítio, que chegamos à nossa cidade, a parte baixa dela, as casas estavam de água, 1 metro e pouco, na altura da janela. Mas isso não é nada.
Os irmãos lembram do Rio de Janeiro, há uns 2 anos atrás, que desceu o morro, pedras e tudo, e acabou com aquilo? Qual foi o teu sentimento quando você viu aquelas imagens? Até lembrar, causa tristeza no coração da gente, não é verdade? Isso é uma calamidade. E o texto que nós lemos mostra que a vida espiritual dos filhos de Israel era uma calamidade. Era um estado de completa destruição. E eles estão diante de um marco. A reunião nesta cidade, em Mispá, marcaria o antes e o depois. E até aquela reunião, o estado deles era de calamidade. É o que nós lemos na palavra de Deus, no versículo 2, nós lemos o seguinte: a arca ficou muito tempo em Kiriat Jearim, chegando a 20 anos. 20 anos eles longe da arca do Senhor, 20 anos escravos dos filisteus. 20 anos com jugo sobre a cabeça deles. Eu pergunto a você, você acha que alguém que está debaixo de uma escravidão está contente? Rindo? Está comendo bem? Está dormindo bem? Os filisteus odiavam os israelitas. Tinham pavor. Separava filho de mães, marido de mulheres. Escravizavam a todos. Açoitavam, matavam. Era uma calamidade. Então havia choro, havia sofrimento, havia perdas. Tudo de pior acontecia naquela nação. Era um quadro de calamidade, diz a palavra. Aí o texto, o versículo 2 diz: eles lamentavam. Lamentavam o sofrimento. Eles lamentavam a escravidão, eles lamentavam a fome, lamentavam não ter o direito da terra, não ter o direito da casa, lamentavam não poder viver com as suas famílias, ter o descanso. Eles lamentavam, porque o estado era de calamidade. Era como um temporal tivesse vindo sobre os filhos de Israel e destruído tudo. E aqui nós encontramos então um quadro de calamidade, de insegurança, de incerteza sobre o futuro. Mas nós perguntamos, o que esse povo fez para merecer tanto sofrimento? O que aconteceu para que eles passassem por isso? Diz o texto: abandonaram o Senhor. Abandonaram o Senhor. Eu vou perguntar e vocês respondem. O que o povo de Israel fez para viver todo esse sofrimento? Abandonar o Senhor. Quando nós abandonamos o Senhor, a derrota vem. Abandonar o Senhor é um prejuízo muito grande. A derrota vem quando confia mais nos homens do que confia em Deus, e isso eles fizeram. Eles confiaram em si mesmos, eles confiaram na força humana, e nós também somos assim. Nós confiamos em nós mesmos, naquilo que somos capazes de fazer, mas não confiamos em Deus. A derrota vem. A derrota vem quando nós tratamos das coisas de Deus de maneira vulgarizada, quando nós tratamos das coisas do Senhor levianamente. Diz o texto que eles pegaram a arca do Senhor, que era para estar no santuário, eles pegaram a arca e levaram para o meio da guerra, como um amuleto. É como muitos crentes têm o Salmo 91 aberto em cima da mesa, e a gente pergunta assim, por que a Bíblia está aberta aqui? É para espantar mal-olhado. Ah, é por causa de olho gordo. Isso aqui é para travar as entradas do inimigo dentro da minha casa.
Então usa o Salmo 91 como amuleto. Isso é tratar as coisas de Deus levianamente. E os filhos de Israel pegaram o que era santo. Pegaram um objeto de culto do santuário. E então disseram, vamos colocar isso aqui debaixo do braço e vamos para a guerra, porque isso aqui lá vai nos dar a vitória. E chegando lá, foram destruídos. E os filisteus tomaram a arca do Senhor e destruíram a arca do Senhor. E aí? O resultado foi que perderam, porque trataram levianamente as coisas do Senhor. A derrota vem quando há impiedade, quando há pecado dos nossos corações, da nossa mente, da nossa vida. A derrota vem quando nós somos insubordinados, não aceitamos nenhum tipo de obediência. E Deus não tolera a desobediência. Deus não vai juntar-se a você na sua desobediência. Então a derrota vem. A derrota vem quando você escolhe viver destituído de poder. Deus diz, o Senhor Jesus diz assim, eis que eu estou, mas eu pensei em outro texto, eis que eu estou convosco todos os dias, mas você diz assim, mas eu não quero. O Senhor está dizendo, olha, eu estou com você, mas você diz, eu não quero. Eu não quero. Você não precisa expressar, é só viver. Viver de maneira dissoluta, viver longe de Deus. Viver desobedecendo as disciplinas espirituais que lhes são ensinadas. É o mesmo que está dizendo, eu não preciso de Deus. E quantos cristãos estão nesta condição? Deus está dizendo, olha, eu estou com você, todos os dias, até o final desse tempo. E você está dizendo, mas eu não quero. Eu quero viver do meu jeito, eu quero ser como eu sou. Então a derrota vem. E este era o estado espiritual de Israel. Uma calamidade. E daí, Samuel promove uma reunião nesta cidade. E nessa reunião ele precisava falar então de mudanças. Vocês querem vencer? Vocês querem a liberdade? Vocês querem a proteção de Deus? Então vai precisar mudar o coração. A Bíblia diz, filho meu, dá-me o teu coração. Porque o coração é o centro da vida. As coisas passam pelo coração. E o coração daquele povo estava um coração difícil. O coração daquele povo permitia que eles fossem destruídos. Então Deus precisava trabalhar o coração daquela nação. Porque aquele coração daquela nação era desconfortável para ser uma moradia de Deus. A Bíblia diz que o Senhor mora em nós. A Bíblia diz que nós somos o templo. Mas se o teu coração é um coração desconfortável, se o teu coração não abriga as coisas de Deus, como pode neste coração ter Deus e as coisas que você vive? Romanos 12 diz assim, não vos conformeis. A tradução literal é a seguinte, não entra no esquema do mundo. Essa é a tradução literal do grego. Não entre no esquema do mundo. Então, quando nós entramos no esquema do mundo, o nosso coração fica contaminado. E ali fica desconfortável para Deus habitar. E o coração daquela nação estava desconfortável. E Samuel estava então dizendo, olha, vocês querem a vitória, vai precisar mudar o coração. O nosso coração precisa ser modificado. O coração daquela nação estava praticando a idolatria. Deus não aceita dividir o coração dos seus com mais ninguém. Deus não aceita dividir a sua honra com mais ninguém. E quando no coração está a idolatria, nele está o pecado. E o sentimento que tenho é que a idolatria, ela está à distância de uma pulsação do nosso coração. Basta um ídolo, que não precisa ser uma divindade, basta um ídolo acenar os seus valores mundanos, que a gente fica todo interessado.
nós nos envolvemos. Então basta a pulsação do coração naquele momento que a idolatria está presente ali. E o coração daquele povo pulsava com os deuses das cidades vizinhas, dos filisteus, de Edom e de outras cidades que ali eram vizinhas a Israel e que tinham vários deuses. E eles se deixaram contaminar pelos deuses daquelas nações. Agora o coração deles estava dividido. E Samuel então está dizendo que precisava haver mudanças no coração. Você quer a proteção e a libertação de Deus? Você quer ser abençoado na sua vida? Precisa mudar o coração. O nosso coração é a alma para a nossa vida. É pelo coração que tudo vai estar passando. Então o seu coração precisa ser mudado. Por isso o Senhor disse: filho meu, dá-me o teu coração. Deus estava então falando através de Samuel naquele encontro naquela cidade de Mispa. O Senhor quer o coração de vocês. O resultado da obediência daquele povo faria toda a diferença. Aquele estado de calamidade, destruição, aquele estado de sofrimento, de morte, Deus haveria de modificá-lo. Deus ressuscitaria da destruição a vitória para a vida do seu povo. Deus estava interessado no problema do seu povo, mas precisavam mudar o coração. Deus está interessado em você, mas se o teu coração está contaminado, você não será abençoado, porque Deus não entra em um coração que é desconfortável para Ele. Você precisa aceitar a mudança de Deus. E daí Samuel, diante do povo, diz: olha, os corações precisam mudar. E agora então vocês vão voltar para Deus. É um retorno para o Pai. Um retorno, um reencontro, um reabilitar das comunicações, dos relacionamentos homem e Deus, que estavam rompidos. E a Bíblia, ela está cheia do chamado de Deus para o seu povo. Em várias partes da Bíblia, Deus está dizendo: olha, vinde como está. Você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, sofrido, você que está cheio de problemas, vinde como está. Você não vai consertar para vir, você vem como você está. E sabe o que ele diz? Se você atende a este convite, ele diz assim: eu vos aliviarei. Ou seja, o Senhor vai ter uma resposta para a sua vida, para o seu problema, para a sua situação. Deus responde quando você escolhe com o seu coração voltar para o Senhor. E aí, a Bíblia tem estes chamados de Deus para o seu povo, para voltar para Ele. E a Bíblia tem mais coisas, porque ela mostra Deus ajudando o povo a dar o primeiro passo de volta para Ele. Deus está ajudando você a dar o primeiro passo de levantar a sua cabeça, de restaurar a sua confiança no Senhor, de sentir a graça do Senhor no seu caminho e determinadamente você levantar-se e voltar-se para Deus. Não porque você quer, mas porque o Espírito Santo de Deus, que é o primeiro recurso de Deus para a sua vida nesta noite, está operando em você, para ajudá-lo a levantar e voltar para o Senhor, retornar para Ele, que tem socorro e tem libertação para você. Isso é o que Deus faz. E Deus está diante de Samuel e diante do povo, proporcionando àquele povo a chance de ter de volta a graça e a misericórdia do Senhor para a vida deles. E então falou Samuel a todo o povo de Israel e disse: se quereis voltar ao Senhor com toda sinceridade, lançai fora os deuses estrangeiros e as astarotes, e dedicai o coração ao Senhor, e cultuai somente a Ele, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. A opressão de Israel
eram os filisteus. Aquela nação havia tomado Israel por causa de Israel ter abandonado o Senhor. De repente você está preso a uma situação. Você está preso a um problema, você está preso a uma dívida espiritual, da qual não consegue se libertar, porque não consegue dizer não àquilo que está errado. E Samuel então vem ao povo e diz: olha, vocês vão precisar dizer não a essa dívida espiritual que vocês têm. Vocês vão precisar dizer sim para Deus e não para o pecado que está na vida de vocês. E daí, deste versículo 3, Samuel dá os passos de mudanças daquela calamidade espiritual para uma vida plena. Lemos o versículo 3 e Deus está mostrando os princípios de mudanças que são sustentados pela palavra. Samuel pergunta: vocês querem proteção? Vocês querem libertação? Querem ser vitoriosos? Querem sair das garras dos filisteus? Aí todo mundo balançou a cabeça: queremos. E eu faço a mesma pergunta: querem ter a vitória do Senhor? Querem vocês serem exaltados pelo poder de Deus? Querem vocês serem glorificados com a glória de Deus? Querem vocês terem a proteção divina, o exército que o Senhor declara, que determina o seu exército de anjos, que acampe ao redor daquele que teme o livro? Vocês querem experimentar isto? Então o Senhor, Ele dá a palavra. Vai precisar retornar para Deus. E o retorno para Deus passa pelo princípio de converter-se a Deus de todo o coração. Foi isso que Samuel disse: olha, o coração de vocês precisam ser convertidos ao Senhor, porque o coração deles estava dividido. Eles adoravam os astarotes, eles adoravam os Baalins, eles adoravam a Baal, eles adoravam a todos os outros deuses das cidades vizinhas. O coração estava dividido, e Deus estava dizendo: o seu coração precisa ser somente do Senhor. Deus está dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Aí no lugar de filho, coloca o seu nome. E aí você vai estar ouvindo: fulano, dá-me o teu coração. Washington, dá-me o teu coração. O Senhor está pedindo um coração único e exclusivamente para Ele. E daí o Senhor começa dizendo através de Samuel: tire os deuses estranhos. Tire também os astarotes, que era o deus de Sidom, uma outra cidade. Também vocês preparem o coração perante o Senhor. Ele sabia o que era preparar o coração perante o Senhor, porque eles trabalhavam na terra também. Ele sabia o que era plantar, ele sabia o que era colher, ele sabia o que era cuidar do capim para os animais. Então ele sabia o que era preparar a terra. E agora o coração deles seriam preparados como quem prepara a terra para o plantio. E eles preparariam o coração diante do Senhor. O que é preparar o coração? É você ter coragem de pegar aquilo que está dentro do seu coração, que não parece com Cristo, e tirar isto e dizer: o meu coração é só do Senhor. O esquema do mundo não contamina o meu coração. Que ousadia! Às vezes nós temos dito assim: faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Está errado. Faça o que eu mando e faça o que eu faço. Porque o que eu faço deve brilhar muito mais sobre aquilo que eu mando. Nós precisamos ter coragem de dizer para as pessoas: olhe para a minha vida. Porque eles vão olhar para Jesus e não vão ver Jesus. Onde é que eu estou vendo Jesus aqui? Eu não estou vendo Jesus aqui. Mas eu estou vendo Jesus na vida de cada um dos irmãos. Eu estou vendo a glória de Jesus num momento tão maravilhoso quanto a este. Onde é que as pessoas vão ver Jesus? Elas precisarão olhar para você. Precisarão olhar para mim.
Por isso, então, eu tenho que dizer para elas, quando elas querem ver Jesus, olhe para mim. Temos esta autoridade de dizer para as pessoas, olhe para mim, se você quer ver Jesus. E agora, estamos diante de um retorno para Deus, de um coração preparado. E disse então o profeta, e vocês sirvam somente a Ele. Propriedade exclusiva. Sirvam somente a Deus. Só a Ele. Não há razão de servir a outro, só a Deus. Irmãos, quando eles ouviram esta palavra, houve um reavivamento espiritual em Samuel 7. No versículo 4, houve um reavivamento espiritual, diz a palavra de Deus. Então, os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns, os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Tiveram coragem de consertar o que estava errado. Tiveram coragem de dizer não às coisas que eram prejudiciais às suas vidas. E aquela nação, então, escolheu abandonar os seus ídolos. Estamos dispostos a abandonar determinadas coisas que são para nós ídolos. Aquela nação decidiu servir somente ao Senhor, diz no versículo 5. E naquele tempo, então, eles se reuniram para orar, diz o versículo. E diz mais, eles pegaram água e derramaram. O que significa pegar água e derramar? No Velho Testamento tinha esses negócios, deitar, rasgar o saco, jogar cinza e jogar água, tinha essas coisas, eram atos simbólicos. E o pegar água e derramar, eles estavam dizendo para Deus, nós estamos derramando os nossos corações. E eles jogavam água em abundância para saciar a necessidade de dizer para Deus, estamos derramando os nossos corações. E em seguida, diz o texto, que eles confessaram, pecamos contra o Senhor. O filho pródigo, quando derramou o seu coração, ele então disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Lembram da história? Olha aqui agora, os filhos de Israel derramaram água, derramaram o seu coração e então abriram a sua boca e disseram, pecamos contra o Senhor. Eu imagino a expressão verbal deles dizendo, pecamos contra o Senhor. Não eram gritos, pecamos contra o Senhor, mas eram corações derramados em lágrimas, curvados diante de Deus, pecamos contra o Senhor. Você tem esse sentimento? Pecamos contra o Senhor. E com isto, começou um grande jejum. E essa confissão de pecados. E decidiram então consertar as vidas. E a partir daquele momento, no versículo 6, eles aceitaram a direção do profeta e aceitaram a direção de Deus. Eles passaram a ouvir Samuel. E passaram a ouvir Deus. E agora o caminho deles tinha a liderança do profeta e tinha a liderança de Deus. E Deus começa a fazer um reboliço na vida daquela nação. Deus começa a realizar uma grande história na vida daquela nação, porque Ele estava disposto a restaurar, a recuperar, a trazer de volta o seu povo que estava perdido. Eu quero terminar. O retorno para Deus é o primeiro passo que todos nós precisamos dar. E talvez para você que se encontra nesta noite aqui, seja mais do que urgente, do que todos. E você precisa dar o passo de retorno para Deus. Se você quer a proteção, a salvação,
a libertação que Ele oferece, é preciso dar o passo de retorno para Deus. E o profeta, ele nos deixou conhecer que o retorno implica no conserto das coisas erradas. O retorno para Deus traz perdão e salvação. Nos deixa ver no texto que o retorno para Deus reabilita a sua condição de filho perdoado e salvo. E também entende-se que o retorno para Deus concede para você graça, concede para você o viver na misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Como Deus é maravilhoso com aqueles que resolvem retornar-se para Ele. O retorno para Deus certamente é tudo que nós precisamos fazer. Mas nós não fazemos isto sozinhos. Deus nos quer de volta e nos dá as forças para fazer isto. Deus, Ele dá a nós a condição para retornar para Ele. Deus nos ajuda a dar este passo. Deus ajuda a guardar a nossa mente, o nosso coração, a nos firmar, a nos deixar prontos e também a nos deixar puros para Ele. Eu só preciso querer. A vitória de Deus na sua vida é se você quer. E João, ele disse lá no capítulo 5, versículo 40, e quero crer que ele tenha dito com uma certa tristeza, e você não quer vir a mim para ter vida. Jesus não disse, você não precisa de poder para vir a mim. Você só precisa querer. Se nesta noite você é uma das pessoas que aqui se encontra e entende a palavra, que o retorno para Deus é uma necessidade para a sua vida, não deixa isso para outro tempo. Não deixa isso para outra ocasião. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas no meu primeiro ministério, eu fui fazer umas visitas por volta de umas 3 horas da tarde, e quando eu estava retornando, aí eu passei na casa de um jovem, já casado, ele deveria ter os seus 30 anos, e daí falamos com ele do Evangelho. E uma das coisas que ele disse assim, pastor, esse negócio de igreja agora para mim, eu sou tão jovem. Isso foi uma das coisas que ele disse. Depois eu vou. Antes de eu chegar em casa, aí veio um garoto de bicicleta, correndo, para que eu voltasse à casa daquele rapaz, que ele havia passado mal. Eu disse, mas o que eu vou fazer? Tem que chamar, O que eu posso fazer? Contudo, quando eu cheguei lá, aquele rapaz que ia depois, aquele rapaz que estava muito novo, aquele rapaz que havia conversado comigo e posto todos os obstáculos, ele havia acabado de morrer. Ainda assim no rosto dele fazia assim, certamente era a estrutura nervosa do corpo, né? Que balançava. Tão jovem, e eu cá comigo. Ele ia depois, não teve tempo. Retornar não é amanhã. Deus diz hoje. E ele é mais específico, ele diz agora. Eu quero que você volte para as próximas mensagens. Eu quero que você conheça o que Deus tem para nós no capítulo 7 de Samuel. Eu quero que você experimente que além de retornar para Deus, Deus tem mãos estendidas para abençoá-lo sempre. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé. E nós vamos louvar a Deus. 14 do inário para o culto cristão.
Ao Deus de Abraão louvai, no vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Augusto Deus Jeová, que terra e céu criou, minha alma ao nome abençoará, do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, eis por mandado seu, minha alma deixa a terra e vai gozar do céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará, por onde eu for. Tomou-me pela mão, em trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação, por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, e nele confiei, e para o céu que preparam eu subirei. Seu rosto irei ver, fiado em seu amor, eu hei de sempre engrandecer teu Nós vamos orar neste momento. O Jefferson vai estar ministrando a nós esta oração, agradecendo a Deus pela palavra que nós recebemos e suplicando a Ele a necessidade que temos de retornar ao Senhor. Senhor, Pai, nós escutamos a Tua palavra, Deus, e, ó Pai, que ela possa, ó Deus, fazer a diferença nas nossas vidas, ó Pai, que possamos retornar a Ti, ó Deus, tal qual estamos, ó Deus, Tu nos quer da forma que nós estamos agora, ó Deus, que o Teu amor, a Tua paz venha estar conosco, ó Deus, dar-nos uma semana repleta de Tua paz, de Tua segurança. É o que te pedimos, ó Deus, e agradecemos por este culto que o Senhor nos concedeu de atuar a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, podem sentar, nós estamos encerrando o culto. Queremos agradecer as pessoas que estão conosco, nos visitando. Se há, porventura, algum de vocês que desejam conversar com o pastor comigo durante a semana, eu peço a Josi e a Rosana que ficam em pé, por favor. Vocês podem fazer contato com elas, olhe para trás, isto. Pode fazer contato com elas, que elas vão anotar o seu nome, e o endereço, o seu telefone, para que a pessoa que marca esses encontros possa fazer o contato com você, tá bom? Muito obrigado, pode sentar. Nós nos encontraremos nos dias de quarta-feira e durante as atividades da semana. E eu vou dizer aos irmãos o seguinte: após o pós-lúdio cantado pelos gideonitas, que estão maravilhosos, letras lindas, que Deus abençoe os irmãos. Eu acho que está bom da gente viajar juntos para algum trabalho, Guiné-Bissau, por exemplo. Eu vou pedir licença aos irmãos, eu gostaria de sair por aqui, que eu estou com a viagem marcada agora para as 9h30. Eu vou a Jataí, que amanhã eu recebi um convite lá do Exército. Amanhã é essa
passagem, a incorporação do Gabriel, e eles estão tendo lá uma cerimônia e pediram que os pais estivessem presentes, então eu viajo agora e retorno amanhã 1h. Então, se eu for à porta, eu atraso a minha saída aqui. Aí eu vou vazar por aqui para eu ganhar tempo, tá certo? E quarta-feira eu revejo os irmãos. Eu vou lá para dar esse devido apoio nesse primeiro momento do nosso filho. Que Deus, então, abençoe a todos vocês. Vamos ao pós-lúdio. A graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você, trazendo paz, trazendo amor, trazendo esperança e fervor. Espírito constantemente nos dê a fé para guardar o Rei que em breve virá, logo o Senhor virá nos buscar. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, reine sobre nós, o teu povo, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Dê um abraço do irmão da direita e da esquerda.